Bem-vindo ao nosso vídeo de referência para a escolha de processadores do segundo semestre de 2025. O objetivo aqui é tornar mais clara a escolha dos consumidores pelo melhor produto para a sua necessidade. Os dois principais critérios são a performance e o custo, buscando identificar os CPUs mais eficientes dentro de diferentes segmentos. Além do guia de processadores, nós temos o nosso guia de placas de vídeo, que já está no ar, e também vamos lançar um guia de configurações completas, montando uma máquina inteira, tentando otimizar ao máximo o seu dinheiro. Mas vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos lá procurar seu próximo processador. A indústria do hardware quer sempre te fazer comprar algo novo. E nós fazemos parte desse esquema de pirâmide. Quer dizer, juro, a gente está do seu lado. Os nossos grupos de oferta trazem os melhores preços que achamos pela internet. Então acesse o link na descrição ou o código QR que está na tela. E também tem a nossa ferramenta do Economize com o Adrenaline, que ajuda a buscar os preços mais baratos, monitora como andam flutuando e também cria avisos se o custo baixar para um determinado valor que você está de olho. Então aqui a gente faz você gastar dinheiro, mas faz você gastar menos dinheiro. Exceto se você nem ia gastar, que é o máximo de economia possível, que é nem gastar. Então, na realidade, a gente está atrapalhando um pouquinho você economizar. Não pense muito nessa última frase e clique nos vídeos. Esse foi um semestre imóvel, quando o assunto são lançamentos de processadores para desktop. A Intel vem falando mais ativamente do Panther Lake, que é o seu próximo lançamento de processadores para notebooks, e a AMD não trouxe nada de novo. E o seu último lançamento, que foi o Ryzen 5 5500X3D, ele aconteceu no final do semestre passado. Então, no máximo, apareceram uns carinhas novos para venda. Uns nomes curiosos, como o Ryzen 5 5600T e o 5600XT. Eles são só pequenas variantes do Ryzen 5600 e 5600X, que quase nem merece menção. São só variações mínimas de clock que diferencia essa galera toda aí que eu listei. Para definir os preços de referência, mais uma vez a gente contou com o excelente rastreamento do Edno Silva, lá no seu trabalho no PC Build Wizard. Por lá, ele monitora diariamente os preços de múltiplos hardwares nos principais varejistas online. Lembrando que então esse é o preço mais barato que foi praticado nesse processador em todos os varejistas que o PC Build Wizard monitora. Nós vamos usar de referência o preço mais barato que um processador foi encontrado em cada um desses dias. Você pode inclusive ver no nosso artigo lá no site, pode colocar para ver ao longo do semestre como cada um desses produtos se comportou, sei lá, quero ver como é que tá o 14400F, por exemplo, e quero comparar ele com, sei lá, o 7600 da AMD. Você pode ir colocando os processadores no gráfico e ver como foi o comportamento deles ao longo desse semestre. Para determinar os segmentos, nós vamos separar os produtos em níveis de custo. O preço vai ser determinado pela mediana dos últimos 60 dias. A mediana, ela nos ajuda a descartar os valores atípicos que podem ter acontecido em dias específicos. Quando um produto ficou com uma disponibilidade baixa, ou só tinha um vendedor que estava oferecendo por um preço absurdo a única unidade à venda, por exemplo. Quanto à performance, isso fica por nossa conta. A gente tem uma extensa base de dados de teste, resultados de anos e anos testando processadores aqui no Adrenaline. Inclusive, a gente está renovando essa bateria de testes. Mas enquanto a gente não acumulou todos os processadores testados o suficiente para montar todos os gráficos que a gente quer, a gente ainda está usando a nossa bateria anterior. Ela inclui 8 games, como Assassin's Creed Valhalla, Fórmula 1 2023, Cyberpunk 2077, Total War Warhammer 3, Starfield, que vocês viram como a bateria precisa atualizar, né? Quem tá falando de Starfield a essa altura? Red Dead Redemption 2, COD Modern Warfare 3 e Baldur's Gate também 3. Vários jogos 3. Fica a dica aí, Valve. Você pode ir mais a fundo nos nossos testes na nossa seção de análise, lá no site do Adrenaline, ou navegar pela nossa playlist de processadores. A gente já testou muita coisa e também fizemos live, mostrando na prática a performance de muitos desses produtos. Nós vamos separar os nossos gráficos em duas categorias de desempenho principal. Os testes no Cinebench, que é um teste bem representativo de performance em aplicações profissionais e que ele escala bem em processadores que têm muitos e muitos núcleos. O outro gráfico é o de games, onde você tem um certo teto de desempenho a partir de uma certa quantidade de núcleos no processador. Em games o que importa mais são baixas latências, que é algo que você consegue com clocks mais altos, memória cache, maior quantidade, e arquiteturas mais modernas de processador. É assim que você pega altos FPS. O gráfico de games está separado em um para mostrar a performance do processador nos games e o outro focado no balanço entre custo e performance nos games. Então a gente vai comparar quantos FPS o processador consegue entregar, mas também balanceado com quanto ele custa. Bom, se prepara aí. Vamos para o nosso primeiro patamar de preço. A gente começa lutando com o que dá, e o que dá é o que tem dado faz tempo. Quer dizer, vamos com o cara que tem segurado o PC baratinho nas costas. Ele é praticamente o Atlas segurando o céu, ou o Raça Negra segurando a barra que é gostar de você.
O nome do guerreiro é Ryzen 5 5500. Ele vem sendo a escolha desde 2023 e desde então os novos lançamentos simplesmente não conseguem aposentar esse cara. Isso acontece porque ele tem uma relação entre custo e benefício muito alta. Ele não é grandes coisas, mas ele também é muito barato. Ele tem custo por ponto no Cinebench mais barato de todos, mérito de ser um hexa-core por menos de R$500. Então, no gráfico eu venho aqui, coloco o custo por ponto que ele entrega no Cinebench, vê que de todos os processadores que a gente testou, ele tá lá por 84 centavos por ponto que ele entrega no Cinebench. Não é que ele faça tantos pontos no Cinebench, se eu troco aqui por pontos, ele nem faz tanto ponto assim. Pode ver que a barra dele tá um pouquinho mais para frente, mas também não tá tão mais para frente. Só que ele custa tão barato que a relação faz ele se destacar. E quando a gente vai lá pro a média de performance que ele entrega em jogos, ele é um dos piores. Na verdade, ele é o pior desse nosso comparativo. É culpa principalmente do pouco cache em nível 3, a arquitetura dele que já está ficando um pouquinho antiga e com clocks mais modestos. Ele é um produto de entrada. Você precisa comparar isso com o custo. Então, se eu venho aqui no nosso gráfico de custo por quadros por segundo gerados e coloco aqui até R$1.000, vocês vão ver que ele não se posiciona tão mal assim. Ó. Ele custa R$4,20 por frame que ele entrega. É um processador com custo bem baratinho. Ele ainda fica atrás de uma galera Core i3, como vocês podem ver aqui, mas eu ainda prefiro o Ryzen 5 5500 porque ele tem mais núcleos e isso é importante para a estabilidade do gameplay, apesar da média de quadros ser maior nos modelos com single thread mais forte, que é o caso dessa tropa do Core i3 de 12ª, 13ª e 14ª geração aqui à frente dele. E mesmo começando a sentir o peso dos anos, o Ryzen 5 5500 ainda pegou uns 100 FPS no Battlefield 6 quando a gente testou ele, ou seja, ele ainda está segurando os lançamentos e pegou um lançamento pesado para processador e está rodando. Ele não tá voando, não tá cheio de margem, mas ainda tá dando conta. Mas se você quer mais quadros por segundo no seu gameplay e não quer gastar muito mais, ou prefere a plataforma Intel Core, nossa recomendação é o Core i5 12400F. Ele sobe a média dos 114 que nós tínhamos aqui com o 5500, ele vai trazer essa média aqui para casa dos 142 quadros por segundo. Ou seja, tem um ganho respeitável aí de performance entre esses dois modelos. Por exemplo, se a gente for aqui e trocar para o Starfield, o nosso gráfico, vê que o 5500 ele estava ali lutando para chegar aos 60 FPS de média. Se você troca para o 12400, você passa a ter um salto para quase 80 FPS. Então já começa a ter uma margem legal sobre o desempenho que nós tínhamos inicialmente e vê como valeu a pena ignorar a tropa ali do Core i3 e já ir direto para o Core i5. Ele não custa tão mais caro comparado com eles e essa margem adicional de mais núcleos e mais threads definitivamente vai ser bem-vinda. Mas se você quer mais estabilidade, taxas de quadro ainda mais altas, só indo com um processador com mais poder de fogo. Então partiu para o nosso próximo segmento. Colocando um pouco mais de grana, agora a gente tem alguns dos processadores mais capazes para montar uma boa máquina gamer com um custo legal. A minha recomendação fica evidente no custo por frame. O Core i5 14400F é um dos primeiros a aparecer quando a gente lista por real gasto em cada FPS. Ele está rivalizando até com alguns Core i3, está perdendo só para o Core i5 12400F, dentre todos os outros Core i5. E se a gente troca aqui para ver a performance no COD, a gente vai ver como esse investimento aí para casa dos R$830, ele mostra a que veio, especialmente aí se você está buscando uma taxa de quadros mais alta. No COD aqui, por exemplo, a gente vai aí para casa de uns 230 quadros por segundo em média. Ele fica bem acima dos 190, mais ou menos, que a gente tinha com o 12400F e já tá ficando bem longe ali o Ryzen 5 5500 e os seus 150 frames. Mas e aí? E a AMD? A empresa não tem oferecido muita coisa pra gente por aqui. O 5700X ele custa um tanto a mais para entregar mais ou menos o mesmo que a gente tem com o Core i5 14400F. E o mesmo problema está acontecendo com o Ryzen 5 5600. Ele custa bem parecido com o 12400F, mas ele custa mais caro. Quer dizer, o Ryzen 7 5700X até ele faz sentido para quem tem uma plataforma M4 e quer dar aquele upgrade na capacidade de rodar games, sem ter que trocar um monte de peças. Então, por exemplo, você vai sair de uns 120 frames de média que o Ryzen 5 3600 entregaria aqui na nossa bateria, lançado alguns anos atrás, muita gente ainda pode estar com ele. Você vai saltar aqui para casa de uns quase 160 quadros médios com o Ryzen 7 5700X. Outro processador que pode ser um upgrade para a galera velha de guerra, o Ryzen 5 5500X 3D, ele não está bem posicionado nesse guia, porque como a gente usou a mediana, a gente ainda não tem os dados calculados sobre a redução de preço bem recente que aconteceu com ele. Então, se a gente vem aqui no gráfico dele, tira aqui os processadores que eu tinha colocado e coloca o 5500, olha como o gráfico dele tem uma tendência de queda bem perceptível. Ele saiu ali da casa de uns mais de R$1.200 quando ele foi lançado e agora ele já está começando a aparecer por R$950. Então, se a gente corrige por esse novo valor que está se tornando o preço normal dele, dá uma mudada em algumas
coisas aqui. Então, por exemplo, o custo por frame, que era nesse momento de R$6 por frame que ele entregava, ele vai reduzir ali para casa de uns 5,7, né, R$5,70. Ele aí acaba se destacando, porque ele já começa a ir, se posicionar melhor na relação entre custo por frame que ele entrega, mas ele também é um processador que entrega muitos frames. Então, se a gente vem aqui na performance dele, vê como ele é a maior barra, se a gente faz o corte até R$1.000, ele é o que entrega mais quadros por segundo em média. Ele já entrega uma boa performance, mas a relação entre custo e performance dele não estava muito legal. Porém, isso está melhorando. Ele está começando a se tornar um produto mais convidativo. E no caminho oposto ao dele, o 5700X3D, ele não tá muito bem. Então vamos pôr ele aqui no gráfico para vocês entenderem. 5700X3D, ele tá meio que o gráfico dele é uma verdadeira montanha-russa. Ele enlouqueceu e a mediana desse custo dele, acreditem, tá estacionado em R$3.000. Então, antes da metade do ano, o preço normal dele era na casa de uns R$1.700, R$1.800, que já é um preço que já estava salgadinho comparado com que esse processador que já custou R$1.100 em uns bons momentos aí de promoções. A mediana dele dá na casa dos R$3.000, faz esse produto ficar tão insano que ele ficou meio engraçado. Se você vem aqui na relação entre custo por ponto no Cinebench, ele é tão ruim que ele parece quase virou piada, coitado. Ele tá com um valor absurdamente mais alto que todo mundo, afinal de contas ele não tem muitos núcleos e muitos threads, então ele não é um processador que voa no Cinebench de forma muito absurda e custando um caminhão de dinheiro, ele é o processador com maior custo por ponto atualmente no nosso gráfico do Cinebench. Isso dá 4 vezes o custo do Ryzen 5 5500, que é o nosso mais barato. Mas para quem está pensando em montar uma plataforma nova, está cada vez fazendo mais sentido você já pensar em montar algo na plataforma M5 e aproveitar a longevidade que essa bancada vai ter por estar nessa tecnologia mais nova. Então talvez está na hora até de a gente revisitar aquela nossa batalha do AM4 versus a M5 que a gente fez mais ou menos um ano atrás e para ver o quanto a situação mudou. Falando em plataforma M5, a recomendação que eu tenho aqui tem motivos paralelos. É o Ryzen 5 8500G. Ele tem a performance de um 12400F, porém ele custa uns R$900. Então, para que eu vou pegar ele? Se ele custa R$900 para entregar a performance de um processador de R$600. O motivo para a gente pegar esse cara é que ele tem um bom gráfico integrado e já roda algumas coisinhas. A gente até deu um jeito de rodar Battlefield 6 nele, mas é claro, o indicado é você usar ele em games mais leves, tipo um CS, que a gente já brincou aí na casa de uns 100 FPS, deu para jogar, um Fortnite, no modo desempenho, ele consegue passar dos 150 frames. Então, se você não tem condições de comprar uma placa de vídeo, até que é bem interessante o que esse processador é capaz de entregar só tendo o seu gráfico integrado para renderizar os seus games. Só não vale a pena pegar ele para combinar com uma placa de vídeo, ele vai dar uma limitada no desempenho dela. Só faz sentido se você vai usar o gráfico integrado dele. E por ter apenas 4 canais PCI disponíveis para placa de vídeo, pode virar uma dor de cabeça se mais para frente você combinar ele com uma placa de vídeo muito potente. Nesse caso, você também vai precisar investir e trocar o seu processador por um modelo mais potente. E falando em processador mais potente, vamos para a próxima categoria. Todo guia eu tenho uma resposta relativamente longa e elaborada, normalmente um vídeo de 15 a 30 minutos, de qual produto você deve comprar. E dentro dele tem sempre uma resposta preguiçosa em que eu só digo um nome. E a gente chegou no nome, que eu só digo. Core i5 14600K. Ele tem os seus defeitos, já vou falar deles também, mas as qualidades atropelam esses problemas. Ele tem uma porrada de núcleos com um total de 14 cores e 20 threads. Então ele pontua bem alto no Cinebench, por exemplo, e também vai ser muito eficiente na produtividade, em aplicações para trabalho. E games, outra porrada. Tá ainda mais perto dos melhores processadores do mercado. E com eles nós subimos dos 150 quadros. Em média, nós estamos indo já para casa dos 240 quadros com esse upgrade. E tudo isso por bem menos dinheiro que outros processadores que estão nesse patamar de desempenho. Então isso faz ele estar lá para o começo do gráfico, quando fazemos a relação entre custo e performance em games. E ainda mais para frente, se a gente faz essa mesma relação, agora comparando a pontuação no Cinebench versus o quanto ele custa. Mas chegou a hora de falar dos defeitos. E o principal deles é o aquecimento. O 14600K é um processador que demanda um cooler ar dos fortes, bem forte mesmo, ou que é melhor pedida de uma vez, já ir direto para um water cooler. Sem um bom arrefecimento, dá para beirar o thermal throttling, ou seja, dá para limitar a performance dele por superaquecimento. E falando em superaquecimento, e quem prefere AMD? Essa piadinha já fez bastante sentido. Pergunte para alguém que curte PCs já faz uns anos. Ele deve estar com uma aparência tipo a minha assim. Esse visual meio cara de TI, meio síndico do seu condomínio. Bom, mas e a AMD então? Acima dos R$1.000, nós voltamos a ter
algo para jogo do lado vermelho da força. O Ryzen 5 7600 não ficou muito abaixo do 14.600K quando a gente olha a sua performance em jogos. Então vê como ele tem aqui 185 FPS em média nos nossos testes com gameplay. O 14600K sai um pouquinho melhor, ele faz dos 209, mas se a gente vai lá e compara a custo por frames que eles entregam, vê que os dois estão bem próximos, R$ 6,60 para o 14600K, o custo do 7600 é na casa dos R$ 6,80. Então, eles entregam quase o mesmo preço por FPS na média final. Ele só não é tão potente em aplicações profissionais. O 14600K entrega bem mais desempenho no Cinebench, por exemplo. Mas se o seu foco é games, ele se sai bem. Agora, se você pode gastar um pouquinho mais, a minha referência aqui seria o Ryzen 7 7700. Esse é um processador que aumenta um pouco a média de quadros nos games. A gente sobe ali dos 185, vai começar a ter na faixa dos 202 frames. Isso é por conta de que alguns títulos já começam a se beneficiar de um processador que tenha 8 núcleos. Essa margem também é ideal para longo prazo, então garantindo que você vai ter mais tempo antes de precisar fazer um upgrade no seu processador, além de melhorar, claro, a performance do processador em aplicações profissionais. Em pontuação, por exemplo, aqui no Cinebench, se a gente pega aqui a faixa deles, vê que o 7700, ele sobe dos 800 pontos que nós tínhamos com o 7600, ele vai entregar quase 1.100 pontos. Não chega a alcançar o 14600K, que estava entregando quase 1.400 pontos, mas já é uma evolução nesse aspecto, mais performance em aplicações profissionais. Definitivamente nesse aspecto, nesse segmento de preço, a Intel tem uma vantagem na disputa com esse produto. Mas você quer mais? Então, vamos para mais. Mas já aviso que o próximo segmento começa a complicar um pouquinho as coisas. Nós já estamos ultrapassando a curva ótima entre custo e performance. Daqui para frente são processadores que entregam mais performance, mas muitas vezes também vão custar sensivelmente a mais. E cada FPS ou performance em aplicações profissionais que você conseguir a mais, ela vai custar mais caro do que em patamares anteriores. Mas se você precisa de uma máquina potente para trabalhar, renderizar o seu trabalho mais rápido, que significa entregar antes e fazer mais dinheiro, ou se é um entusiasta que quer o que há de máximo em performance em games, só subindo o orçamento para a gente chegar nesses extremos. Então vamos lá. Primeiro sobre jogos. Se for para subir acima do nível no 14600K ou de um Ryzen 7 7700, eu miraria no Ryzen 7 7800X3D, um dos mais potentes processadores disponíveis para jogos. E no custo por frame ele ainda tem uma relação excelente, sendo um dos mais baratos por FPS entre os processadores nesse segmento de preço. Se quer o que há de melhor, ó, o 9800X3 dele, tá logo ali, ó, custando só um pouquinho mais por frame. Sim, ele tem mais quadros, mas a diferença de desempenho entre os dois é relativamente pequena, é coisa de 10%. Então, do ponto de vista mais prático, ele não muda muito aí a sua experiência. Mas, se você tem um outro foco, seu foco é aplicações profissionais, ou está preferindo um sistema Intel, aí a nossa recomendação passa a ser o Core i7 14700K. Ele está entre as maiores barras no teste do Cinebench que a gente tem na nossa base de dados. E se a gente avaliar a relação entre custo e performance, é aí que ele vai para um dos pontos que tem o melhor custo por ponto que é capaz de entregar nesse teste, que é bem representativo aí do desempenho desses processadores em aplicações profissionais. E em games, como é que fica a posição dele? Bom, quando a gente fala em jogos, a AMD é a líder. A posição da Intel é a posição fetal, chorando e rolando. You're there, SpongeBob. No need to cry. Não tem como bater os modelos X3D e por isso que o nosso gráfico de performance em jogos termina com barras vermelhas, sendo as mais altas, dominando todas as últimas posições ali, as melhores posições no caso. Mas isso não quer dizer que o 14700K ele não é bom para games. Ele traz aqui 214 frames em média na nossa bateria de testes. Não é nada absurdamente pior que os 245 do 7800X3D ou os 263 do 9800X3D. É mais, claro, não alcança eles, mas pode ver que não é uma performance ruim. E no custo por frame, aí nós temos ele praticamente na mesma balada que esses modelos. Pode ver que ele tá aqui, ó, logo ao lado, custando R$ 9,90. Ele também entrega uma relação relativamente parecida com eles entre performance e custo. Quer dizer, vocês podem perceber que quem tá aqui é o KF. É porque o K ele custa R$ 2.400, mas o KF tá ali na faixa de uns 2.100. Lembrando que o F indica que esse processador não tem gráfico integrado. Acredito que quem vai montar uma máquina com processador desse nível já estava pensando em uma placa de vídeo dedicada, mas não esqueça de cuidar isso. Se o final do processador é F, você não pode usar o gráfico integrado, porque não tem. Que foi? Você ainda não está satisfeito. Tipo, já são alguns dos mais potentes modelos disponíveis no mercado. Eles já vão arregaçar em renderização, eles já vão moer em games. Tá. Roda a vinheta, eu já entendi.
Bom, para finalizar, vamos para as referências de performance extrema. Aqui você não tem ganhos de desempenho em games. O 9800X3D já é meio que o teto. O que está aqui nesse segmento vai entregar ou uma performance, na melhor das hipóteses, igual a ele ou um pouco pior do que o 9800X3D. Mas para supercomputação e processamento, continuar subindo o orçamento traz modelos com mais núcleos e mais threads. E aí sim, aqui a barra da performance continua subindo, depois do 9800X3D ou até mesmo depois do 14700K. E os dois modelos mais interessantes para esse nível de performance extremamente avançado que você está de olho são o 14900K e o 14900KF. Se você coloca o teto ali na faixa dos R$3.000, eles são os melhores modelos, e se a gente coloca todos os processadores, perceba que eles estão ali, ó, encostadinhos do lado das barras de mais alta performance. Então esses são os dois modelos emparelhados com os líderes de performance no Cinebench, que é o Core Ultra 285K ou o 9950X ou 9950X3D. Eles também estão no topo de performance lá no Cinebench, mas eles custam uns R$1.000 mais caro, ou até mais que isso. Então você consegue, gastando R$1.000 a menos, ter um nível de performance praticamente igual ao deles. E aí chegamos ao fim com o modelo que tem tudo. O Ryzen 9 9950X3D, ele tem uma porrada de núcleos, uma porrada de threads, que fazem ele amassar em aplicações profissionais, mas ele tem grandes quantidades de cache nível 3, graças à tecnologia 3D V-Cache da AMD, e tudo isso embalado pela tecnologia moderna Zen 5. Então quando você junta essa maçaroca toda, faz ele estar no topo ou muito do lado do topo de qualquer teste que a gente roda aqui da Adrenaline. Mas isso também faz ele custar caro. Ele custa R$4.500. Dá para comprar 10 vezes o Ryzen 5 5500, que foi o primeiro processador desse nosso guia. A pergunta é, você quer performance em aplicação profissional ou em games? E a sua resposta é sim? É ele. Esse é o nosso guia. Eu espero que isso tenha dado uma luz para quem está de olho em um novo processador e está assustado com as opções. Tem muita opção. Quando a gente vai lá e você olha quantas opções tem no guia como um todo. Não dá para ler as barras, tem muito modelo. Por isso que a gente tem que ir dividindo em segmentos para vocês entenderem do que a gente está falando. Isso aqui é o ponto de partida, e agora que você provavelmente identificou os modelos mais relevantes para o seu uso, é hora de dar uma conferida nas nossas análises no site ou aqui no próprio canal do YouTube. E também nós temos os gameplays com vários desses processadores, então dá para ver como eles rodam os games na prática. E agora só falta a nossa última parada. É o guia de computadores completos, com as nossas sugestões de todas as peças da máquina, buscando otimizar ao máximo o seu dinheirinho dentro de diferentes orçamentos, o que vai dar para caber na sua carteira. Sendo uma escolha desde o primeiro guia, lá de... Não é o primeiro guia de 2023, eu achei que era o primeiro guia, depois eu achei que tinha um guia mais velho e ele não existia, daí não tinha como pôr no processador que não existia ainda. Mas o 5500 está há tanto tempo que ele vai começar a retroagir e vai começar a aparecer em guias enquanto ele não for lançado, eu acho.